Bem-vindos, oficialmente. Josi, você quer entrar já nesse Vamos lá, conteúdo? bora lá. Então, primeiro EPA, a gente, então, encontros práticas de autoliderança. A gente queria chamar a atenção, né, do que é importante na nossa vida. E como a gente pode conduzir a nossa vida através de uma autoliderança, para que ela faça sentido ao longo da vida e também ao final dela. E existe um estudo de uma enfermeira na Austrália. Depois a gente pode mandar lá também o link da matéria, de várias matérias que falam sobre, esse estudo, e ela trabalhava com cuidados paliativos. Ela cuidava de cuidados paliativos, então são pessoas que estão numa condição, que precisam de uma boa qualidade de vida, mas que não têm, a expectativa de cura. Então vai acompanhando, e ela começou a observar 12 semanas antes de um falecimento, que as pessoas começavam a entrar em contato com os seus arrependimentos, e ela mapeou os 5 principais arrependimentos da vida, no final de uma vida. Então o primeiro deles, Jean, se quiser passar? Vieram todos. Então o primeiro é que a pessoa gostaria de ter tido uma coragem de viver uma vida mais fiel a si mesmo. Então, que cada um possa aí refletir um pouquinho, se a vida que a gente está levando, essa reflexão ela é para todos nós, o tempo todo, a gente se fazer esses questionamentos. É um dos pilares da inteligência espiritual, é questionar, fazer as perguntas fundamentais. Então, a vida que eu levo, né, ela é fiel a quem eu sou? Me representa? Eu me sinto extremamente satisfeito? Estou num estado satisfatório? Então, fica aí para reflexão. O segundo é que a pessoa gostaria de não ter trabalhado tanto. Então, às vezes, a gente, falo até por experiência própria, né, depois tem quem quiser ir lá olhar no Catos, tem um pouquinho da nossa história, né, de cada uma de nós no Instagram, mas assim, em algum momento eu me identifiquei que era o meu trabalho, até ter um burnout e poder me desidentificar um pouquinho. Então, qual é a proporção que a gente dá para trabalho na nossa vida? Se isso é saudável ou não? Se, essa proporção, ela causa algum dano em outra área? Então, tudo isso são questionamentos que a gente usa a inteligência espiritual para fazer. Eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Então, também nessa vida muito corrida, onde a gente trabalha muito, será que a gente tem tempo para, de fato, expressar os sentimentos para as pessoas que nós gostaríamos de expressar? E para a gente conta para a gente, hoje eu estou triste, aconteceu algo que eu me tocou, hoje, eu me senti frustrada em uma determinada situação, hoje eu estou muito alegre, eu conto para mim, eu divido isso com o outro, quantas pessoas a gente ama, tem saudade, gostaria de estar mais junto, a gente conta isso para as pessoas, né, então fica aí uma reflexão para a gente poder fazer. O quarto é, eu queria ter mantido mais contato com os meus amigos, então tá vinculado, né, mantenho contato, eu vou levando a vida e quando eu vejo, nossa, passou um ano, vi essa pessoa uma vez neste ano, é uma pessoa que eu gosto muito, gostaria de manter mais contato, né. Então, para a gente poder se questionar nesse sentido. E o 5 é queria que tivesse me deixado ser mais feliz. A gente vive num mundo cheio de normas, normas que existem sociais, normas que a gente se coloca, limitadores. "Ah, isso eu não posso na minha idade mais, essa roupa não dá mais para usar", tantas limitadores. Então, será que a gente pode ser um pouquinho mais leve e se deixar ser mais feliz? São 5 arrependimentos, os principais arrependimentos das pessoas no final das suas vidas. Então, quando a gente traz um trabalho de autoliderança, é para que a gente possa se questionar agora, em vida, neste momento, aqui, agora, sobre esses 5 arrependimentos e que eles não saiam do nosso radar, que a gente possa sempre olhar para esses, acho que eles são indicadores das nossas vidas, para a gente viver uma vida com significado e propósito. Tem algum deles que tocou mais vocês? Vocês conseguem identificar se tem um deles que toca mais vocês, que faz vocês: "Ai".
Ou algum que vocês já estão fazendo, algo a respeito para não ter esse arrependimento no futuro. Ó, a Juliana falou número 1 e 4. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. O 4, eu queria ter mantido mais contato com os meus amigos. A Lúcia e a Bárbara falaram número 1, me toca mais. O Consta falou sim, não sei se tem algum específico. Paloma, 1 e 4. Marcelino, 2 e 4. Maria, número 1. É, o 1 toca, né? Porque ele é um, né? Foi o que mais foi identificado. Thalita E o trouxe o 4, 4, mas antes de ir mais contato com os meus amigos. Legal. Patrícia trouxe Então, 3. gente, Queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. a gente faz o convite para vocês printarem, tirarem fotos, anotarem, para não sair do radar esses indicadores, para a gente viver uma vida boa. Boa para quem? Para a gente mesmo. Se a gente está vivendo uma vida boa para a gente vive uma vida boa para todos que convivem conosco. Querem acrescentar mais, Jana, lá? Alguém já faz algo para não ter esses arrependimentos no futuro? Para não ter algum deles? Tipo, isso eu invisto tempo para isso. Ou gostaria de escolher algo também. Com cuidado que a gente gostaria de ter a partir de hoje. Reflitam, quando a gente conheceu, ó, a Eliege falou 4. Juliana, eu vou começar hoje. Isso mesmo. Pode. Legal. É isso aí. Se Viu? quiserem. Oi, Regina, Oi, bem-vinda. obrigada. Faz um tempinho que eu tô tentando entrar, agora que eu consegui. Ai, que bom que você Opa! conseguiu. Consegui entrar pelo tablet da minha filha. Muito bom. Ótimo. Bem-vinda. Vou te pedir só para Obrigada. fechar o microfone por enquanto, e aí a hora Tá que você bom. quiser partilhar alguma coisa, fica à vontade para abrir. Obrigada. Diga, Josi. Falar nada. Mas eu queria falar, que você não ia querer, eu já quero. Não dei oportunidade para a Geminiano falar, eu brinco sempre com as meninas. Mas quando a gente vive uma vida com significado e satisfação, e, gente, vai ter satisfação em uma área, em outra não, e tal, mas vamos tentar, porque esse negócio de equilíbrio também para a gente não entrar numa utopia. Mas quando a gente, por exemplo, vive uma vida mais fiel a mim mesmo, querendo ou não, naturalmente inspira outras pessoas. E tem um movimento. Então, a princípio, as pessoas vão estranhar, nossa, Josi não era assim. Depois vai mudando, e isso vai inspirando as outras pessoas. Então, é um movimento que a gente nem sabe o tamanho dele, né? E, de repente, a gente que convive também, eu convivo com crianças, né, tenho 2 filhos, a gente vai vendo e como é muito bonito, assim, na infância. Sim, é muito fiel a quem eles são, não tem, querendo uma questão ou outra, mas assim, expressam mais os sentimentos para a gente, para os amigos, estão sempre com contato físico, de abraço. O que que vai acontecendo com a gente quando a gente vai ficando adulto, né? Então, para a gente olhar, eles querem sempre estar com os amigos, então chega uma hora que quer ficar com os amiguinhos. Então, para a gente olhar que a gente já foi antes de uma criança assim também. E aí, aos pouquinhos, a gente vai se modificando. E por que será, né? A gente vai deixando ser diferente de quem a gente é. Tá bom. Posso seguir? Ah, se isso aqui seguisse, estava bom. Vamos ver. Fazer o desafio do Canva. Pode seguir, já. Então,
Acho que travou um pouquinho aqui para mim, gente. Sou eu, minha internet. Acho que voltou. Então vamos lá. Então, se a gente fosse conceituar, esse conceito não está fechado, ele está aberto, inclusive para a gente aprofundar sobre ele, cada vez, cada encontro, a gente poder pensar um pouquinho, senti-lo, né? E aumentar a nossa compreensão e até a gente poder colaborar também para ir ampliando essa visão de autoliderança. Então, hoje, sim, né, a gente vai colocar ela como autoliderança, a capacidade de conduzir a vida de uma forma mais consciente, autorresponsável e com autodisciplina. Então, uma vida de uma forma mais consciente é por isso que eu faço e deixo de fazer aquilo que eu deixo de fazer. Então, a gente também se questionar aí um pouquinho sobre o que é ser consciente, autorresponsável, então em algum lugar a gente falar, essa é a minha vida, eu sou responsável por ela e vou direcioná-la de acordo com os meus anseios internos. E autodisciplina. Então, autodisciplina, que é uma arte a ser desenvolvida, é o que não vai nos direcionar para levar essa vida com mais sentido e autoliderança. Então, hoje ela está aqui, aceitamos contribuições no chat. O que vocês acham disso? Vamos bater um papinho aí, via chat, a respeito disso. O que vocês acham que mais elementos precisa para uma vida de autoliderança? Se alguém já conhecia um conceito assim, se alguém tem outro conceito. Qual o próprio conceito exato que vocês têm de autoliderança? Exato. Se alguém quiser abrir o microfone para falar também, gente, fiquem à vontade. Posso tirar uma dúvida? Claro. É, essa que vocês estão trazendo aqui, né? Tem uma base de PNL, de programação neurolinguística? Olha, nenhuma de nós estudou PNL, então não somos muito conhecedoras. Então, assim, a base do que a gente trabalha é um caminho de autoconhecimento que a gente fez que chama Pathwork. E a gente trabalha muito em cima desse caminho, mas tem muitas relações, tem muitos caminhos que se conectam em várias linhas, né, em vários Uhum. sentidos. Então, eu acredito que a PNL tem algumas relações com alguns dos conceitos, mas não é Ah, essa legal, a legal. base do que a gente segue. Você conhece mais de PNL, Thalita? Sim, eu fiz o Practitioner, tô no Master agora, e por isso que eu fiquei na dúvida, porque realmente algumas coisas é, até agora acho que se assemelham um pouco, e parece que ao longo vai se assemelhar mais, sabe? Por isso eu perguntei. Que legal. Depois você pode, inclusive, compartilhar com a gente, mas na comunidade, tem o grupo de WhatsApp também, Uhum. onde você vê essas semelhanças e o que você entende que tem agregado o PNL para você. Eu acho que é um ótimo lugar para a gente trocar. Não sei o quanto mais as pessoas aqui conhecem a PNL. Aham. Celino também Legal. conhece. Legal. Mais alguém quer trazer algum conceito, alguma dúvida? Agora eu tenho uma pergunta, que esse eu gostaria de ouvir vocês. Quando a gente perguntou a intenção que vocês tinham para esse encontro, qual que é essa intenção e qual que é o principal desafio que vocês estão vivenciando na vida de vocês hoje? Relacionado a isso, relacionado... Qual que é o meu principal desafio hoje? Juli- Juliana, colocou, ter Eu autodisciplina. trouxe. É um baita de um desafio. Como a gente se auto-boicota? Autodisciplina. Já gostei de Vou ver que fazer um você já... ranking. Vou fazer um ranking Autodisciplina. dos. Olha, Não tenho gente, acho cinco que o tema... arrependimentos. É, Fazer um ranking. Tenho 5 arrependimentos. A gente pode colocar os dificultadores da autodisciplina. pode até ser o tema do próximo encontro, hein, gente? A gente aprofundar mais em autodisciplina.
Que mais, gente? Qual o maior desafio que vocês têm? Ter autoconfiança para liderar. É um baita desafio. Mas construção de autoliderança tem tudo a ver com, com autoconfiança, com construção de autoconfiança. Quem mais? Tem Hum. pessoas que estão tímidas ainda para. Ou não sabe. Eu, tipo, não sei qual que é o meu desafio hoje. Ou Ó, são tantos? a Thalita falou, a Thalita falou. Liderar o time com mais qualidade. Muito bom. Às vezes a gente tem tanto desafio, gente, que fica difícil elencar um, mas escolhe um aí e coloca no chat. É. Não tem ninguém E sem desafio na vida, né? Não E a existe princípio a gente isso. pode pensar que não tem nada a ver com liderança. Ah, não vou colocar porque não tem nada a ver com autoliderança. Coloca mesmo assim, que às vezes tem muito mais do que a gente muito. imagina. Meu desafio é meu casamento. Meu desafio é Medo de lidar com meu errar. chefe, meu medo de errar, minha comunicação. Thalita, uma pergunta para você refletir. Não precisa responder. Liderar o time com mais qualidade. O que é mais qualidade para você? Tava pensando sobre isso antes de você perguntar. Mas estou refletindo, tá? Legal. A Ah, Bárbara falou autoconfiança para colocar os projetos no mundo. O Consta, que eu já vi que é um moço, senão eu falaria Consta, mas eu vi que é um moço. Me conhecer melhor, autorrealização, sentimento de dever cumprido na sociedade. Muito bem. Oi, gente, eu tô aqui. Boa noite. Tudo bom? Tava quietinho aqui, pessoal. Bem-vindo, Consta. É grego o teu Obrigado. nome? Aham. Ah, Prazer, pessoal. suspeitei. Prazer, bem-vindo. Autoconfiança, saber como expressar da melhor maneira. Segurança, ser mais segura. Depois da mentoria, hoje percebo que já estou mudando. A André já está fazendo propaganda da nossa mentoria. Maravilhoso, Andréia. Andréia já entrou em contato mais profundamente com os nossos conteúdos. Isso é muito bom. Muito maravilhoso mesmo, viu? E não pagamos a Andrea para falar isso. Não foi combinadinho, né, André? Não, não foi não. Muito bom, gente. Maria trouxe mais um, autoconfiança, saber como me expressar da melhor maneira. Comunicação e autoconfiança, tem tudo a ver. Tudo Legal, isso é gente. autoliderança, gente. Tudo isso. Tudo isso tem a ver com construção de autoliderança. A Paloma trouxe estabelecer uma comunicação assertiva baseada em confiança e colaboração. É um desafio. Muitos desafios, gente. Muito legal, porque a gente consegue ver o quanto também são parecidos, né? Tem muita base parecida das coisas que a gente traz. Comunicação, legal. Bom, agora a gente pode trazer um pouco mais os conceitos do que é a autoliderança, os atributos. Jean, vou passar a bola para você. Tá, eu tô tentando ir pro próximo slide. Gente, e aqui estão os 5 atributos da autoliderança. E eu estou aqui pedindo ajuda do meu eu superior para não tossir. Que essa hora eu até avisei as minhas meninas. Gente, essa hora eu costumo ter umas crises de tosse desde segunda-feira que eu tô com laringite. Mas vamos lá. Vamos lá. Esses são os 5 atributos da autoliderança, gente. E eu vou explicar um pouquinho cada um deles. Autodoação, disposição para se expor às críticas, objetividade, imparcialidade, capacidade de lidar com frustrações. Antes, eu queria falar para vocês que todos os encontros que a gente for fazer, a gente está pensando, e isso é uma ideia que a gente pode, né, criar com vocês, da gente mencionar um
não teve tema, né? Porque a gente também está apresentando o tema autoliderança como um todo para vocês. Mas a gente está pensando em linkar os temas que a gente for trazendo para cá a cada um desses atributos, a cada uma dessas qualidades que a gente entende que são atributos da autoliderança. Só para vocês, então, começarem a se familiarizar com esses conceitos. Autodoação. O que é a autodoação? Porque ela é um atributo da autoliderança. Porque a gente entende que a sua tarefa é, como líder de si, dar a si mesmo aquilo que você precisa. Então, se você busca, por exemplo, muito reconhecimento fora, na verdade, não vai existir jeito desse reconhecimento de fora te preencher e te nutrir completamente. Isso só vai te preencher de fato e te nutrir completamente se você conseguir dar para você esse reconhecimento. Estou usando o reconhecimento como exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa que você sinta falta, que tenha a ver, por exemplo, com o seu desafio que você trouxe aqui. Disposição para se expor a críticas. É um atributo da autoliderança, porque a gente não tem como se melhorar e como revelar mais do nosso melhor se a gente não tiver disposto a ouvir o que a gente tem para melhorar. A ouvir alguém apontando uma falha, um defeito nosso. Não tem atalho, não dá para fingir que os defeitos, as distorções, as nossas falhas não existem se a gente quer se tornar líder da gente mesmo. Então, a gente precisa cultivar essa disposição para ouvir um elogio até, porque às vezes nem para o elogio a gente está aberto. Não sei se vocês já notaram. Quem que aqui recebe elogio e começa, paguei tão baratinho, alguém vai lá e elogia a tua blusa e você fala assim, paguei tão baratinho. Imagina, não é nada disso. Quem aqui? Se a gente tem dificuldade para receber um elogio, você imagina o tamanho da dificuldade que a gente tem para receber crítica? Por mais que a gente ache que a gente tem, às vezes a gente se pega titubeando. Hoje mesmo, acho que até a Laís teria Não, hoje mesmo, tem um exemplo. pode falar. Não, e isso da disposição de receber o elogio também, muitas vezes recebe um elogio e se sente obrigado a elogiar de volta, né? Como se a gente tivesse devedor daquele elogio. Como se a gente não pudesse só reconhecer uma qualidade que a gente tem, né? Mas sobre disposição para se expor às críticas, a gente faz, né, nós três, nesse trabalho, como sócias da Catris, um trabalho de autoobservação e autoconhecimento para tudo que a gente faz. Então, antes de entrar em qualquer trabalho, hoje, antes de entrar aqui, a gente faz um centramento nosso para colocar a intenção do que a gente quer trabalhar nesse encontro, de ancorar as nossas qualidades para esse encontro. E isso é o que sustenta a energia até do campo que a gente trabalha aqui. E, na verdade, mais cedo, ainda numa reunião que a gente estava fazendo de trabalho, eu entrei na reunião com esse fundo aqui, gente. Vou mostrar para vocês. Não sei se vocês conseguem ver. Peraí, talvez tenha que fechar o A ver sim, compartilhamento. viu lá? Dá para ver? Dá para Tá ver. vendo? O que Dá vocês estão sim. vendo, gente? O que vocês estão vendo ali atrás? Que eu adoro um vinho. No caso. Vinho. Falou, escreveu, ela falou. Muito bom. Então, eu entrei numa reunião com isso. E a pessoa que estava do outro lado, a primeira coisa que ela comentou quando eu entrei foi tipo assim: Nossa, quanto vinho, Laís. Não sei o que, fez vários comentários. E aí, depois, no final da reunião, a Josi veio me dar um feedback muito cuidadoso e muito cauteloso, tipo, Laís, não sei se você já percebeu que esses vinhos atrás estão chamando a atenção, né? Tipo, talvez numa reunião com algum cliente ou até, né, em algum encontro que a gente fizer assim, possa tirar os vinhos, mas ela foi muito cuidadosa com esse lugar. Só que eu percebi na hora que eu entrei numa reação. Eu falei assim, não, eu sei, eu só entrei aqui agora, mas, tipo, óbvio que eu vou tirar. Eu percebi que eu já fui para uma defensiva, tipo assim, óbvio que eu sei já, essa crítica que ela tá falando, eu já sei. Ela não precisava ter falado.
Só que na hora que ela comentou isso, eu comentei que, tipo, eu já sei disso, tanto que eu estou aqui com meu fundo branco, gente, mas agora vocês já sabem que eu adoro um vinho. É, Eu tô seu segredo. contou, mas eu revelei para Josi no final. Falei, Josi, quando você falou aquilo, eu percebi que eu não estava completamente aberta para a tua sugestão. E isso muda o nosso campo de conexão. E a gente só pode fazer isso primeiro, porque existe a autoobservação de eu entender como eu reagi quando ela trouxe aquilo. E é uma coisa simples, a gente está dando um exemplo muito pequeno. Tem, né, feedbacks muito mais profundos em que a gente tem reações internas, e é mais o interno do que o externo. Porque o externo, acho que a Josi nem percebeu quanto eu não estava aberta. Porque eu só falei assim, não, eu sei, vou pro próximo, eu já sei disso. Ela não percebeu, mas internamente eu percebi que eu fui para uma reação. Então, essas coisas pequenas, a gente só consegue perceber quando a gente está muito presente, numa autoobservação. E aí eu revelei para a Josi, eu falei, eu realmente não estava aberta para a tua sugestão e quero estar mais aberta para isso, até para ela se sentir mais confortável para trazer pontos para mim. Porque eu percebi que ela veio com o cuidado, já com receio também da minha reação nesse sentido. Coisa que a gente faz. Quantas vezes a gente não fala coisas que são importantes de feedback para o outro, porque a gente tem medo da reação do outro. É esse o Lá, vou processo. só acrescentar, que você fala muito bom, que é assim, a justificativa. Eu tenho necessidade de me justificar? Talvez é um outro lugar de observação. Se eu tenho lugar de me justificar, é porque dentro de mim eu me condeno em algum nível. Pode estar inconsciente, mas aí como que eu compenso? Justificando fora. Então também é outro lugar que a gente pode observar na nossa autoliderança. Eu estou sempre me justificando, seja lá o que for, para a mãe, para o marido, para o filho, para mim. Como que são as minhas justificativas? Elas também dizem sobre nós. Pronto, É, lá. então, gente, como vocês viram, por mais. E a Laís é alguém que está sempre super aberta em geral. No geral, a gente se trabalhou muito e se trabalha muito para estar muito aberta para ouvir, inclusive, coisas bem ruins a nosso próprio respeito. Mas ainda assim, e a gente vai continuar assim, tá, gente? Enquanto a gente for humano, estiver na Terra, a gente vai continuar, às vezes, ainda resistindo a ouvir algo de negativo sobre nós. E é bom que a gente tenha essa consciência, porque sem a gente cultivar essa disposição para se expor a essas críticas, a gente não se melhora, a gente não constrói autoliderança. E esse é um dos atributos, a gente precisa construir isso. Bom, terceiro atributo, objetividade. Quando a gente fala objetividade aqui, a gente está se referindo a você ter objetividade suficiente para separar o que é fato de inferência, o que são fatos de interpretações, o que são fatos e julgamentos sobre os fatos. Cada vez isso precisa ficar mais. Precisa ser mais trabalhado, né? A gente traz a objetividade como um atributo para você poder observar quando você está relatando um fato e quando você está interpretando ele, falando dele como se aquilo fosse uma verdade, quando na verdade é um julgamento. Então, isso precisa ser trabalhado, mas é um atributo da autoliderança. Vou acrescentar, Imparci... Fê. Pode falar, pode falar. Pode. Vou acrescentar objetividade com a gente. O que eu quero? O que eu sinto? O que esse pensamento quer dizer sobre mim? Por que eu estou pensando tal coisa? Essa objetividade também interna é muito importante, né? Vou fazer esse curso. Por que eu vou fazer esse curso? Eu quero fazer esse curso. Um exemplo, né? Então, essa Muito bom, interna e essa que eu observo externamente também. muito bom. Obrigada, Josi. A imparcialidade é um outro atributo, gente. Quando a gente fala de imparcialidade aqui, é reconhecer quando a gente é parcial para tomar uma decisão. Para, por exemplo, aqui quem está num cargo de liderança e que, por exemplo, precisa dirimir algum conflito entre dois liderados.
a gente precisa admitir, por exemplo, em determinadas situações, a gente tende a ficar mais do lado de uma pessoa do que da outra. Às vezes por até ter mais afinidade, mais facilidade com um de relacionamento. E quando a gente reconhece essa imparcialidade, essa parcialidade, a gente está sendo imparcial. Mas a gente precisa treinar isso. E é um atributo da autoliderança. E, por último, não menos importante, eu diria que até a mais importante, mas isso é uma opinião pessoal minha, tá, gente? Capacidade de lidar com frustrações. Todos os dias nós lidamos com frustrações. Eu não sei vocês, mas eu todo dia tenho uma que pinga. Então, esta é uma capacidade, na minha opinião, realmente é a que a gente mais precisa trabalhar para essa autoliderança. Nem tudo vai acontecer, você vai ter do jeito que se quer. E vamos aprender a lidar com isso. Isso é construir autoliderança. Lidar com como a vida se apresenta e fazer dela uma amiga para seguir. Alguém quer complementar? Vou pedir para quem quiser colocar no chat qual dessa aí acha mais difícil. A que está em processo, essa aqui, nossa, nunca nem pensei sobre Boa. isso. Seria legal a gente também saber, porque é uma forma da gente ampliar esse olhar para a nossa própria autoliderança. E eu diria que ninguém está pronto, isso aqui a gente vai se desenvolvendo, não existe, isso aqui gabaritei, isso aqui também, 100%, 100%, 100%, 100%. Então, né, quem dera se a vida fosse assim, mas é um caminho, e nesse caminho eu me faço, eu me autolidero, aprendendo a lidar com esses 5 variáveis o tempo todo. E aí tem momentos da vida em que a gente manifesta mais esses atributos, momentos que a gente manifesta menos, áreas da vida em que a gente manifesta mais, áreas da vida em que a gente manifesta menos. Então, é um caminho mesmo. E começa tudo com a autoobservação, na verdade. A gente perceber como estamos, né, relacionado a esses atributos. E aí, qual que é mais difícil para vocês? Qual que vocês acham que é o Enfim, né? mais desafiador? Depois a gente vai Posso? aprofundando, aí vai descobrindo mais. Pode. Olha, Eliette. Estão me ouvindo? O som tá meio ruim aqui hoje. Então, Estamos. eu percebi que tem uma questão de variação do nosso estado emocional, mental. Um dia a gente está de um jeito, outro dia. Tem dia que eu estou menos disposta a me doar, né? E aí eu tenho que estar. E tem dia que eu não estou muito afim de ouvir críticas também. Então, tem essa questão, já não é linear, né? Essa é a minha dificuldade, estar sempre pronta para lidar com todas essas 5 questões. A princípio, eu acho que está tranquilo, todas elas, mas meu medo é o dia em que eu não estou lá muito, que acordei com o pé esquerdo e tal. E aí, né? Respira fundo e lascar a lenha, né? Aguentar. Mas achei legal, bem legal. Eu não tinha, fazia tempo que eu não lidava com esse assunto. Estava precisando ouvir tudo isso. E mais, Liege. gente? Oi. Então, eu vou provocar a Eliege um pouquinho. Se a gente pode. Diga. Informação junto. E no dia que eu não estou com esses 5 super atributos lá nas alturas, o que que eu posso doar para mim? A autoaceitação. Eu aceito que hoje eu não estou assim, a fim de ouvir críticas, Maravilhoso, é isso aí. nem Na PNL, individual. se eu puder aproveitar aqui o espaço e também compartilhar, a gente fala que é o acolhimento. Então, eu acho que acolher a maneira como está se sentindo, tentar identificar, se possível, o motivo, acolher e falar, tá tudo bem, nesse momento estou me sentindo assim por esta razão, e aí trabalhando internamente. Então, acho que o acolhimento vai muito de encontro com a autoaceitação. Não só para essa situação que ela expôs, mas para às vezes a gente acorda putz, achando que tá feia ou achando que, enfim, tá triste. Então, acho que para essas situações, acho que o acolhimento também acho que representa bem.
É isso. Vou acrescentar uma camada aqui que vem bastante da nossa linha de trabalho também, que é quando eu aceito que eu não aceito. Parece papo de louco, mas eu aceito que eu não aceito, que hoje eu não tô, né? Eu aceito que eu nem aceito que eu não tô bem nesses critérios, porque talvez tenha uma exigência interna para estar assim, sempre disposta a ouvir críticas, sempre disposta a doar aquilo que não existe, né? Então, quando eu não aceito, eu não brigo comigo. Eu aceito que eu não aceito. Aí vai de Exato, encontro eu com esse acolho esse acolhimento. sentimento. É, exato. Mas é isso que a Josi trouxe, é super importante. A exigência que a gente tem com nós mesmos. E quando a gente fala de autoliderança, o convite aqui não é que isso vire mais um checkzinho dentro da lista de coisas que eu preciso fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta de mais disso, eu tenho que ser um líder de mim perfeito, né? Eu não posso me frustrar, não posso ficar irritado quando acontece alguma frustração. Então, tudo isso é mais exigência que a gente está colocando em nós mesmos. E o convite da autoliderança é exatamente a gente lidar com essa aceitação, sair desse lugar de autoexigência. Então, a gente promete que não vai ter Principalmente, ranking, não vai ter principalmente, ranking aqui das pessoas mais autolíderes do planeta. Não é o objetivo da Catris. Isso é uma coisa interna, cada um uma autoavaliação. principalmente lembrar Mas da não vai nossa ter humanidade. jornada, prêmio, perdão, não vai ter jornada, prêmiozinho, pódio, não é o objetivo. Pode falar, Eliege. É lembrar da nossa humanidade, né? Eu venho de uma época, anos 90, né? Eu trabalhava numa empresa e tal, e o líder tinha que ser sempre perfeito. Não tinha essa de humanidade, de ser perfeito, né? Quando o Goleman lançou o livro e tal, já começou a haver uma mudança, assim, né? Anos 80 era mais rigoroso. E a coisa começou a aliviar um pouco anos 90, né? Mas é a questão da nossa humanidade, né? A gente não tem como líder não ser humano, né? Ter todas as suas questões, né? E o medo, eu acho que o maior que a gente tem é justamente não perder a perfeição, né? Estarmos sempre perfeitos, sempre prontos para todas as ocasiões, né? Todas as situações. Esse era o medo antes, né? Ainda é, tá? Eliege, a gente vê que ainda é, mesmo com tudo que já caminhou, e mesmo com a inteligência emocional vindo para abrir esses caminhos, né? E a ideia da vulnerabilidade, ser mais amiga, ainda é um obstáculo que a gente vê que, principalmente no universo organizacional, ainda temos caminhos. Por isso que a gente fala que a inteligência espiritual é a inteligência do futuro mesmo, é a inteligência para a qual a gente precisa lançar um olhar mesmo agora. É. E esse lugar onde põe o líder, né? Que ele tem que ser o exemplo, é uma carga a mais para esse líder, né? Então, ele tem que ser o exemplo, ele tem que ser humano, trazendo todas as suas vulnerabilidades, suas qualidades, né? Sendo um humano, talvez um lugar de inspiração, até é possível, né? Mas ser um exemplo é um peso a mais, uma carga a mais aí para o líder. Podemos seguir? Podemos. E, gente, a ideia é que também na comunidade a gente possa aprofundar nesses itens, nesses atributos, em próximos encontros. Então, pegar um encontro só para falar de autodoação e a gente aprofundar mais nessa temática. Josi. Tem. A gente já está falando o tempo todo disso, né? É. Inclusive, eu acabei de trazer a questão de líder ter uma carga a mais. Então, a questão é que quando a gente está ou se desenvolvendo para ser líder, ou já sendo um líder com seus desafios de liderança, é fundamental que a gente olhe para a nossa própria autoliderança. Porque é muito fácil a gente se perder. Ah, eu tenho que liderar, então agora eu vou decorar todos os livros Mudanças de Mindset do planeta, ou eu vou fazer 500 pós. Eu vou focando muito para o externo. E aí o convite da Catris é, opa, dá para andar em paralelo? O mais importante é entrar para dentro.
e ver a sua própria autoliderança. Então, se puder andar paralelo, ótimo, mas sempre, né, poder fazer esse retorno. Não esquecer de mim, da minha autoliderança, como está a minha vida, como está esse trabalho, ele tem significado para mim, ele tem sentido, ele me preenche, e a partir disso eu sirvo, a partir disso isso não está pronto, isso a gente, é uma construção né, a ser desenvolvida. Então, a ideia do convite da Catris é o eu, é a autoliderança. Naturalmente, naturalmente, quando a gente se desenvolve dentro, isso se manifesta fora. E muitas vezes a gente não precisa de uma palavra, mas mudou um comportamento, mudou um padrão, tudo muda em volta. Então, esse é o convite da Catris. Quando a gente pensou em fazer o EPA, a gente pensando, vamos partir do começo. Quem é o começo? Eu. Como eu me autolidero? Esse fator vai ser crucial, o mais importante na forma de me liderar, da minha liderança, de como se eu sou acolhedor comigo, isso vai se manifestar, eu vou acolher o meu liderado. Se eu me dou, eu consigo doar para o outro. Se eu não me dou, estou morrendo, estou em inanição, seja emocional, qualquer que seja, como que eu vou dar de mim para o outro? Então, esse é o convite da Catris. Pode falar lá. Não, ia só fazer. Eu achei que você tinha terminado para a gente praticar agora. E assim, também para ser ampliada essas questões, para a gente discutir, deixar isso vivo dentro da gente, que é o mais importante. Ai, Então, vamos Rosiane lá, vai minha sair. gente. Bora praticar. Bora Bora praticar. praticar. Falando em ir para dentro, a gente vai fazer um mergulhinho interno a partir de uma visualização. Isso não tem nada a ver com religião, tá, gente? A gente gosta de deixar isso bem claro, porque a gente faz esse trabalho em vários lugares, né, em instituições de ensino, inclusive, e para deixar claro que não tem uma prática religiosa por detrás desse, por exemplo, dessa visualização que a gente vai fazer. É um trabalho para ir um pouco para dentro, para visualizar tudo que a gente está falando, só que de um outro lugar, não só do mental, né? A proposta é não ficar só no mental aqui. A gente trouxe já conteúdo, vocês trouxeram informações para o seu intelectual. Agora vamos mergulhar nesse tema de uma outra maneira, e esse é meu convite para vocês agora. Eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui para poder compartilhar com você o som do meu computador. Que eu vou botar uma musiquinha para vocês, para a gente dar um mergulho. Antes de vocês fecharem os olhos, eu só queria que vocês me dissessem se vocês estão ouvindo a música. Estamos. Ah, então tá bom. Estamos. Ótimo. Então eu vou pedir para vocês irem fechando os olhos. Janaína, pode Oi? subir um pouquinho o volume da música? Ah, vou subir, obrigada. Peraí. É que ela vai aumentando mesmo, mas tá bom agora? Acho que sim. Então vamos lá. Vamos fechando os olhos. Se preferir fechar a tela para poder fechar os olhos, fique à vontade. Vou pedir mais uma vez para vocês levarem a atenção para a respiração de vocês. Alinhando a coluna de vocês, na cadeira, onde quer que vocês estejam sentados. Faz de conta que tem um fio puxando vocês pelo topo da cabeça. Mas ainda assim,
te mantendo relaxados e relaxadas. Sinta seus pés no chão. Vai tomando consciência do seu corpo, de como é que ele tá. Se você precisar, leve movimento para a parte dele que estiver chamando por algum movimento. Respeite o seu corpo. Se ele pede algum movimento, entregue esse movimento a ele. Agora, eu vou te convidar para que você entre em contato com a lembrança de alguma frustração já vivenciada. Pode ser que a sua lembrança te traga mais de um momento. Deixa vir o que estiver vindo. Deixa chegar. Normalmente, antes de sentir propriamente a dor da frustração, pode ser que você tenha sentido raiva, ódio, fúria. Pode ser que você tenha reagido desproporcionalmente, talvez com agressividade, talvez tentando fingir que estava tudo bem para você mesmo, ou se magoando profundamente. Observa se você, nessa cena que acaba de trazer para sua lembrança, como você lidou com essa situação? O que você fez? Veja se você pode dizer se foi um bom líder para você mesmo diante do que te aconteceu, diante dessa frustração. Vá se olhando dentro dessa cena e perceba se você pôde se acolher nela. Se você pôde dizer para você mesmo ou para você mesma que tudo bem viver essa dor. Ou se não, isso não foi possível naquele momento. Passou muito tempo remoendo o ocorrido? Quanta energia você despendeu para lidar com essa frustração? O que mais de sentimentos você experimentou? Procure nomear esses sentimentos. Agora, o meu convite é para que você busque por uma lembrança de frustração que você entenda ter sido facilmente contornada. Aquela em que você até sentiu irritação, mas pôde fazer escolhas que te tiraram desse estado de irritação, quase no mesmo momento em que se deu conta dela. Nessa situação, você foi um bom líder para você mesmo. Você foi uma boa líder para você mesmo. Observando-se nessa lembrança, tente se lembrar o que você disse a você mesmo ou a você mesma que te tornou um bom líder
uma boa líder para você naquele momento? Observando-se nessa lembrança, veja se pode reconhecer agora qual ou quais qualidades suas foram manifestadas. Sinta essa ou essas qualidades que pode agora reconhecer. E veja como você se sente agora, podendo reconhecê-las. E vá voltando para cá, cada um, cada uma, no seu tempo. Gente, se vocês quiserem anotar o que veio da visualização, podem tomar um tempo para anotar até antes de ir para o exercício. A gente acredita muito no poder da escrita, pegar um papel e caneta e escrever o que veio. Que a gente se boicota, esquece. Isso é fácil de se perder. E aí, quem puder registrar esses dois momentos também, pode registrar a experiência, né, da visualização. E esse exercício. Qualquer dúvida, avisa. A gente vai dar um tempinho. Só vou falar para quem assistiu gravado, a gente vai pausar aqui a gravação para seguir com as partilhas finais depois. Então, já vou pausar aqui.